O orgulho, ou soberba, é de todos os pecados o mais antigo, o mais sutil e o mais destrutivo. Ele está na raiz de todas as outras desordens morais. Santo Agostinho dizia que a soberba é o princípio de todo pecado, e São Gregório Magno a chamava de rainha dos vícios. Não é à toa. O orgulho é a falsificação mais convincente do bem. Ele se disfarça de virtude, de confiança, de força, mas na verdade é a negação da humildade, que é o fundamento de toda a santidade. O orgulho nasce quando o homem coloca a si mesmo no centro. É quando ele deixa de reconhecer sua dependência de Deus e passa a crer que é autossuficiente, senhor da própria vida. Assim começou a ruína dos anjos. Lúcifer, criatura de beleza e inteligência incomparáveis, olhou para si mesmo e se encantou com o reflexo da própria glória. E nesse olhar narcísico, ele quis ser igual a Deus. Não serviam, não servirei. Foi o grito do anjo que se recusou a se curvar diante do Criador. E por esse orgulho, caiu do céu como um raio. Desde então, todo o pecado humano repete o mesmo erro: a recusa em servir, a recusa em reconhecer que não somos deuses. Adão e Eva ouviram a mesma tentação: sereis como deuses. E movidos pela soberba, preferiram confiar em si mesmos e não em Deus. O orgulho é o eco dessa antiga rebelião que se repete em cada coração humano. Muitos pensam que o orgulho é apenas uma vaidade inofensiva ou um excesso de confiança. Mas, na realidade espiritual, ele é o veneno que contamina até as virtudes. A confiança sem humildade se torna presunção. A coragem sem obediência se transforma em arrogância. O zelo sem caridade se converte em fanatismo. O orgulho é a distorção interior que perverte até as melhores intenções. Os santos sempre advertiram: o pecador que reconhece sua miséria pode ser curado, mas o orgulhoso não admite sequer estar doente. É por isso que a soberba é o pior dos pecados, porque ela cega a alma. Enquanto outros vícios nos levam a agir mal, o orgulho nos impede até de reconhecer o mal que fazemos. Ele nos convence de que estamos certos, mesmo quando estamos longe da verdade. Santo Tomás de Aquino ensina que o orgulho é o amor desordenado da própria excelência. O homem, desejando ser grande, não se submete à ordem justa das coisas. Ele quer brilhar, mas sem referência ao autor de toda a luz. Quer ser exaltado, mas sem merecimento, sem gratidão, sem dependência. E nisso está a sua ruína. Quanto mais o homem se exalta, mais se afasta de Deus. Quanto mais busca engrandecer-se, mais se torna pequeno. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, disse o Senhor. Lucas 14:11. A história humana é marcada por exemplos de quedas provocadas pela soberba. Reis e imperadores que acreditaram ser deuses e terminaram em ruínas. Líderes que, embriagados pelo poder, perderam a razão e arrastaram nações inteiras ao desastre. Generais que ignoraram conselhos prudentes e viram seus exércitos destruídos. A soberba destrói impérios, porque destrói antes a alma de quem governa. Mas não é preciso ser rei para cair por orgulho. Ele pode se manifestar em coisas pequenas, na incapacidade de pedir perdão, na resistência em aceitar correção, na necessidade de ter sempre razão. O orgulho se infiltra nas relações, nos trabalhos, até na vida espiritual. Há uma soberba mundana, a do sucesso, do status, da aparência. E há uma soberba espiritual, ainda mais perigosa, que consiste em querer ser santo, mas por vaidade, e não por amor a Deus. A soberba espiritual é terrível porque engana até os piedosos. É quando a alma se vangloria das próprias virtudes, despreza os pecadores e se julga superior. É o fariseu que reza agradecendo por não ser como os outros homens. É o cristão que transforma a fé em instrumento de autoafirmação. Santo João da Cruz advertia:
Alguns santos começaram a subir a escada da perfeição, mas o demônio, vendo que não podia fazê-los cair por pecados grosseiros, os fez tropeçar na soberba espiritual. E assim perderam tudo. O orgulho também é o pecado que mais divide. Onde há soberba, há conflito, pois o orgulhoso não suporta ser contrariado. Ele quer impor sua vontade, sua visão, seu domínio. A humildade constrói pontes, o orgulho ergue muros. É por isso que Santo Agostinho dizia que, onde há discórdia, ali reinou primeiro o orgulho. O diabo não precisa semear o ódio diretamente. Basta soprar um pouco de vaidade e os corações se tornam campos de batalha. Na perspectiva católica, o orgulho é o avesso da caridade. Enquanto a caridade se volta para Deus e para o próximo, a soberba se volta para o próprio eu. É o fechamento do coração em si mesmo. E o inferno, como ensina a teologia, é precisamente isso. O fechamento definitivo do homem em sua própria vontade, o isolamento absoluto. O orgulho é, portanto, uma antecipação do inferno. A medicina para a soberba é a humildade, e não uma humildade fingida, mas a que nasce do reconhecimento da verdade. Humildade vem de humus, terra. É lembrar que viemos do pó, e ao pó voltaremos. Mas a humildade cristã não é desprezo de si mesmo, e sim a consciência da própria condição diante de Deus. É saber que tudo o que temos de bom vem dele, e que, sem ele, nada podemos. O humilde não se odeia, ele apenas se vê como realmente é, criatura amada, dependente, limitada, mas chamada à grandeza. Nos evangelhos, o exemplo supremo da humildade é Cristo. O Filho de Deus, sendo o Senhor do universo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Efésios 2, 7. Ele lavou os pés de seus discípulos, suportou insultos e humilhações, e morreu na cruz, o instrumento de maior vergonha, para nos ensinar que o caminho da glória passa pela humilhação. Cristo venceu o orgulho do mundo não pela força, mas pela obediência. Em contraste, o demônio é o retrato do orgulho eterno. Não se curva, não pede perdão, não se arrepende. A cada instante ele repete, não servirei. E por isso, sua dor é infinita. A diferença entre o inferno e o céu é, essencialmente, esta. Lá, reina o eu. Aqui, reina Deus. O orgulho destrói, porque rompe a ordem da verdade. Ele faz o homem se colocar acima da realidade, acima da lei moral, acima do próprio Deus. O orgulhoso acredita que pode definir o bem e o mal conforme o próprio desejo. E quando a criatura quer ocupar o lugar do Criador, tudo se desmorona. A alma, a sociedade, a história. Foi por orgulho que Nabucodonosor perdeu o juízo, que os fariseus rejeitaram o Messias, que Judas preferiu a desesperação ao arrependimento. A teologia católica ensina que o orgulho é o pecado mais grave porque se opõe diretamente à caridade, e a caridade é o vínculo de perfeição. Enquanto os outros vícios inclinam a alma ao prazer, ao poder ou ao dinheiro, o orgulho ataca o próprio amor de Deus. Ele é a raiz da rebelião, o veneno que transforma a criatura em inimiga do Criador. É por isso que Santo Tomás dizia, pela soberba, o homem imita o diabo. Mas a misericórdia divina é mais forte que o orgulho humano. Há esperança até para o soberbo, desde que ele se humilhe. São Pedro, que por orgulho prometeu seguir Cristo até a morte e depois o negou, chorou amargamente, e suas lágrimas o purificaram. O filho pródigo, que exigiu sua herança e partiu cheio de si, só reencontrou a alegria quando reconheceu: pequei contra o céu e contra ti. A humildade abre as portas que o orgulho fecha. No fundo, o orgulho é o medo de depender e a humildade é a coragem de confiar. O orgulhoso teme se entregar, teme reconhecer sua fragilidade, mas o humilde descansa na verdade de que tudo é graça. Ele não busca ser o centro e, por isso, é livre.
O orgulho aprisiona, a humildade liberta. A luta contra o orgulho é diária. Ele se disfarça de prudência, de justiça, até de fé. Pode estar na necessidade de ser elogiado, no ressentimento por não ser reconhecido, na resistência em aceitar os próprios limites. Só a oração sincera e o exame de consciência constante permitem detectar suas armadilhas. Os santos venceram o orgulho não por se exaltarem, mas por se abaixarem. São Francisco de Assis chamava a si mesmo de o maior dos pecadores. Santa Teresa d'Ávila dizia que a humildade é caminhar na verdade. E Cristo, o Deus que se fez homem, nos deu o exemplo definitivo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O mundo moderno glorifica o orgulho. Fala em autoafirmação, independência, empoderamento. Mas quanto mais o homem se fecha em si, mais se afasta da verdadeira grandeza. A verdadeira força não está em não precisar de ninguém, mas em reconhecer a própria dependência de Deus. Só os humildes são fortes, porque só eles têm os pés firmes na realidade. No fim das contas, o orgulho é o pecado que transforma anjos em demônios e santos em hipócritas. Ele é o fogo que consome lentamente a alma até restar apenas cinzas. E a humildade é a água que apaga esse fogo, devolvendo-nos a verdade. Por isso, quem quiser ser grande no reino dos céus deve começar ajoelhando-se. Quem quiser vencer o orgulho deve olhar para o crucificado, o Rei dos Reis coroado de espinhos, e compreender que a glória verdadeira não está em subir, mas em descer. Pois é no chão, diante da cruz, que o homem encontra o seu lugar e descobre, finalmente, que ser pequeno diante de Deus é o maior dos privilégios.